Pessoal, vou abordar com vocês agora sobre atividade rural. Ela é bem semelhante a algumas fichas que nós já preenchemos já. Por exemplo, rendimentos recebidos de pessoa física. O que muita gente desconhece é o seguinte: existe uma declaração que chama Atividade Rural, AR. Ela é semelhante ao Carnê-Leão, aquele livro caixa. Então ele facilita muito a vida desse produtor rural. Você vem, no decorrer do ano de 2019, preenchendo essas suas atividades. Você vai inserir dados com relação à venda, às receitas que você tem com relação a essa propriedade rural, as despesas, e depois no final é só vir transportando isso para a declaração do imposto de renda. Então essa também é uma daquelas declarações que são acessórias à declaração do imposto de renda. Mas vamos falar de uma forma mais minuciosa com relação à ficha de atividade rural. Então, pessoal, quem são as pessoas que são obrigadas a declarar caso a pessoa seja um produtor rural? Quem obteve uma receita no valor de R$ 142.798,50, quem apurou lucro no ano de 2019 ou quem apurou prejuízo em anos anteriores e está fazendo a compensação agora em ano de 2019. Então, conforme eu falei com vocês, essa ficha, essa importação ela é muito fácil, caso você já venha preenchendo a declaração de AR, na atividade rural. Mas caso você não preencha, então vamos falar como é que vai ser passo a passo. Primeiramente, é o seguinte: a gente tem que fazer a indicação de quais ou qual propriedade rural que você tem. Você faz a discriminação dela, em contrapartida, você não pode esquecer de declará-la também na ficha de bens e direitos. A outra ficha é que você vai detalhar quais as receitas mensais e quais as despesas mensais. Esse campo, esse resumo, é geralmente o que ocorreria caso você transportasse da sua declaração. Porque, na verdade, na declaração de ajuste anual, eu tenho que fazer isso de maneira global. Eu já informo o mês, então, ou seja, eu tenho o valor mensal da minha receita, que é X, e tem o valor mensal da minha despesa, que é Y. Na declaração de AR, eu vou fazer isso diariamente, por lançamento. Então, por exemplo, um produtor rural que vende leite para a cooperativa. A cada entrega desse leite, eu tenho esse relatório do quanto foi o valor que foi vendido. Em contrapartida, eu tenho a despesa de ração que comprei para animal, vacina, enfim. Então, para cada fato, para cada ato gerador, eu tenho esse lançamento em separado na minha ficha de AR. Já na declaração de ajuste anual, eu vou fazer um somatório mensal do que é despesa, o que é receita, e julgar nessa ficha de despesas e receitas. Depois que eu fizer esse lançamento, eu tenho a ficha de apuração. E nela eu tenho como escolher aquela dedução dos 20% de abatimento do imposto de renda, semelhante lá aos rendimentos da pessoa jurídica, da pessoa física, sem ser produtor rural. Então é nela que você vai vir escolhendo. Ou você vai utilizar as suas despesas, ou você utiliza esses descontos dedutíveis de 20%. E eu tenho, nesse caso, pessoal, tanto a atividade dentro do Brasil quanto no exterior. E aquela mesma indicação que eu falei com vocês, lá na ficha de rendimentos recebidos do exterior, eu falo para vocês qual que é o passo a passo da conversão da moeda do país de origem para a conversão em real na sua declaração do imposto de renda. Nessa ficha de apuração, eu posso vir informando o prejuízo que eu tive no exercício anterior, que foi o que eu falei com vocês, que é um dos critérios para eu declarar também a declaração de atividade rural, que me torna obrigatório, para eu aproveitar aquele saldo negativo do ano anterior para bater no saldo desse ano, para fazer a apuração da declaração de atividade rural. Eu tenho movimentação de rebanho, caso você seja uma agropecuária, aliás, um pecuarista, você tem movimentação de rebanho, eu tenho uma ficha específica para isso também. Quantos foram adquiridos, quantos nasceram, quantos morreram, quantos foram vendidos, Então, eu tenho esse detalhamento na minha declaração de atividade rural. Bens da atividade rural, eu
né, eu possuo, né, os bens, as minhas edificações, o meu terreno rural, eu tenho trator, eu tenho caminhão, tenho máquinas de grande porte. Então, tudo isso você coloca nessa ficha específica da atividade rural. Mas, em contrapartida, você tem que declarar isso também na sua declaração, na ficha de bens e direitos, lá em cima, tá? Então, não pode deixar de declarar isso lá também, não. Da mesma forma, pessoal, eu tenho um campo específico para dívidas, né? Caso eu tenha uma movimentação específica dessa minha atividade rural, eu tenho aonde informar essas dívidas e ônus reais também, bem semelhante à minha declaração de imposto de renda normal. E lembrando que isso pode ser feito toda de forma a importar da sua declaração do AR. Então, para quem está acompanhando os meus vídeos e está vendo justamente essa ficha agora, que é a ficha de atividade rural, e é um produtor rural, pegue essa dica, baixe essa declaração, essa AR, e vem fazendo o controle da sua declaração, controle mensal dessa sua atividade, até para servir como planejamento financeiro também para você, um fluxo de caixa. Né? Isso serviria não só exclusivamente para a declaração do imposto de renda, mas para manutenção, para administração dessa sua propriedade rural também. Então baixa isso lá na Receita Federal, vai lá no site, vai ter lá essa atividade rural e vem fazendo esse controle, essa sua contabilidade rural, para você no ano que vem ficar bem mais fácil transportar esses dados na sua declaração de atividade rural também.